Jesus. A maior tragédia que há na vida de um cristão, irmão, é se acostumar, se adaptar aos ambientes. Porque muitas vezes a gente se acostuma fora do Santo dos Santos, fora da presença. É muito mais fácil se enganar, irmão, vindo à igreja, do que se iludir não vindo à igreja. A igreja muitas vezes ela tem sido uma muleta para os cristãos. Então, porque ele congrega, ele sente que ele está na presença de Deus. Mas o Santo dos Santos, irmão, é um lugar que você tem que ir entrando com renúncias, com adoração, com fidelidade, com entrega. E aí, a tragédia na vida do cristão é se acostumar a este lugar, se acostumar à unção, à presença de Deus, como se ela nunca fosse se ausentar de nós, como aconteceu com Sansão. Ele foi se acostumando com a força, com o poder que a presença de Deus gerava nele, e quando a presença de Deus se ausentou, ele nem se deu conta disso. E a outra parte é aquela pessoa que se acostuma longe deste lugar, que ela se satisfaz em ir à igreja, ouvir um discurso, entregar sua fidelidade, ponto. Irmão, não é só isso. A Bíblia diz que há níveis de profundidades em Deus. A Bíblia fala isso na boca do profeta, que havia águas que davam nos tornozelos. E aí o anjo dizia, vai adiante. E ele ia, media e a água dava nos joelhos. Depois a água dava nos lombos. Depois, irmão, só podia ser atravessado a nado. Ou seja, tem que mergulhar. Amém? Então muitas vezes a gente está no nível dos joelhos e até se gaba por causa disso. Não, eu sou uma pessoa de oração, pastor. Olha, eu dobro meus joelhos, eu ponho o joelho no chão. Tem muito mais que isso para você. Você pode ir além, você pode, irmão, mergulhar tão profundo em Deus que você não vai querer mais sair dessa presença. Você não vai querer mais arriscar perder essa presença. Amém? A gente leva a presença de Deus de modo leviano, quando ela é para a gente só mais uma religião, mais um convencimento. Quando você passa a ter Deus morando aqui dentro, irmão, você é capaz e disposto a fazer tudo para Ele não ir embora. Aperfeiçoar o lugar, preparar o lugar, tirar coisas e acrescentar coisas, só para que Ele fique. Amém? Então que você possa, irmão, deixar o Espírito Santo produzir essa intensidade em você. Nós temos que ser cristãos mais intensos. Amém? Amém, gente? Abra a sua Bíblia comigo, por gentileza. João 3, versículo 16. Hoje eu quero pregar para crente. Tem crente aqui hoje? Sim ou não? Crente meia boca? Ou a boca inteira? João 3,16. Hoje eu quero pregar, irmão, para quem se diz crente em Deus, para quem busca Deus. João 3,16. Não é uma mensagem evangelística, mas é uma mensagem, irmão, que vai quebrar algumas coisas em nós que são necessárias. Amém? A Bíblia diz, irmão, que o vaso na mão do oleiro, ele quebra na mão do oleiro. Ele não quebra no chão, ele quebra na mão do oleiro. Amém? Ele não quebra no mundo, ele não quebra no pecado, não, ele quebra na mão do oleiro. Porque a pior mentira que inventaram aí fora foi, irmão, se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Ninguém vem a Deus pela dor. A gente só vai a Deus por Jesus Cristo. A Bíblia diz, Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. E Ele é amor, Ele não é a dor. Diga graças a Deus. Amém?
E aí a gente vai multiplicando a ignorância dentro das igrejas e amedrontando as pessoas, e olha, ou você vem por amor, ou o dia mal vai chegar, e aí você vai vir buscar a Deus, irmão. E as pessoas até vêm quando as coisas vão mal, mas quando as coisas melhoram, elas se afastam, ela perde a intensidade, porque elas não vieram a Deus, elas vieram à igreja. Amém? A Deus, irmão, só o Filho pode levar. Diga graças a Deus. Amém? João capítulo 3, versículo 16. Diz assim: porque Deus amou quem, irmão? Deus amou quem? O mundo. Só isso. Para aí, por favor. Deus amou o mundo. Deixa eu perguntar para você: você já sentiu-se amado por alguém? Sabe, alguém que você diga, pastor, essa pessoa, ela não precisa me dar presentes, ela não precisa me provar nada, porque eu sinto que ela me ama. Eu sinto, não é eu sei, é eu sinto. Você já teve que dividir o amor de alguém? Você já teve que disputar o amor de alguém? Competir por ele? A Bíblia fala, irmão, de Raquel e Lia. E essas duas mulheres, elas disputavam o amor de Jacó. A Bíblia diz que Jacó amou a Raquel no dia que viu ela. Trabalhou 7 anos para se casar com ela, e no dia do casamento, o sogro enganou. Depois diz que a traíra é a sogra. Nesse caso era o sogro. E aí entregou a Lia, irmão, e não era a mulher que ele amava. E aí ele questionou o sogro falou: olha, aqui na nossa cultura não funciona assim. A irmã mais nova não pode casar primeiro, antes da irmã mais velha. Então você agora trabalhe mais 7 anos por Raquel, e aí eu posso entregar ela para você. E ele trabalhou mais 7 anos por Raquel. Só que a Bíblia diz que o amor dele era tão grande por Raquel, que Lia era desprezada. Quando Deus viu que Lia era desprezada, Deus abriu a madre de Lia, e Lia começou a gerar filhos para Jacó, e Raquel era estéril. Aí quem começou a se sentir desprezada foi Raquel, e ela começou a ter que disputar o amor de Jacó. Chegou um certo dia, irmão, que Raquel chegou a olhar para o seu marido e disse: me dá filhos, senão eu morro. Olha só, eu preciso gerar, senão eu vou morrer. E aí o Jacó responde para ela e diz: eu estou no lugar de Deus? Ele que cerrou a tua madre para que você não dê fruto? Então você percebe, irmão, que o lugar onde há disputa, sempre vai haver contendas, por maior que seja o amor. Amém? Agora deixa eu perguntar: você sente o amor de Deus por você? Ou Deus tem que te dar coisas para provar que te ama? Será que você já não se colocou diante de Deus? Deus, o Senhor não me ama, por que tudo está dando errado para mim? Você sente o amor de Deus, ou você disputa o amor de Deus com outros crentes ou não crentes? Você suportaria ver Deus amando alguém que você julga não merecer? Você suportaria ver Deus, irmão, abençoando alguém que não tem a mesma dedicação do que você? Você suportaria ver Deus, irmão, ajudando alguém que não é dizimista e ofertante como você é?
Alguém que mal vem à igreja e não vem comprometido como você vem, e de repente aí Deus abre os celeiros e começa a abençoar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa, favorecer aquela pessoa. Você suportaria isso, ou você começaria a disputar o amor de Deus com aquela pessoa? Deus, como é que pode? Fulano faz tudo errado e as coisas dão certo para ele. Fulano não tem compromisso, não tem apego, não tem fidelidade, e o Senhor está ajudando, e o Senhor está abençoando. O que está acontecendo? E aí, quando a gente não acha explicações espirituais, a gente começa a buscar explicações materiais, e aí a gente começa a dizer: está prosperando, deve estar fazendo coisa errada, deve estar mexendo com coisa ilícita, só pode. Não é possível, deve ser tudo aparência. Vai ver que lá na casa dele não é bem assim as coisas. Vai ver que lá na casa dela não deve ser essa a realidade. Isso deve ser só uma mentira. Então você vai se consolando em acreditar que aquela pessoa é um fracasso e não um vencedor. É um amaldiçoado e não um abençoado. Credo, pastor, eu jamais pensaria assim. Irmãos, nós não somos tão bons quanto pensamos que somos. Nós não somos, irmão, tão bonitinhos, cuti-cuti, como a gente acredita que é. A nossa natureza, ela é caída, irmão. E quanto mais ausente do Espírito de Deus, mais evidenciamos a natureza caída que nós temos. E às vezes a gente até tenta disfarçar isso externamente, mas aqui dentro está tudo nu diante dos olhos de Deus. Então a gente, irmão, começa a ficar até chateado com Deus, entristecido com Deus, porque nós julgamos que somos mais merecedores do que aquela outra pessoa. Sabe, nós temos que ler a Bíblia certas vezes de maneira profética. A Bíblia fala daquele filho pródigo que foi embora, pegou a herança e foi embora. Nós sabemos a história, ele quebrou a cara, irmão, porque longe de Deus a gente não vive, a gente sobrevive do jeito que dá. Aí ele volta para a casa do pai e o irmão mais novo não aceita. Sabe o que eu vejo? Eu vejo duas igrejas disputando o amor de Deus. Eu vejo duas igrejas, irmão, competindo pelo amor de Deus. Uma igreja, irmão, que entendeu duas coisas: eu sou herdeiro de Deus. Se eu sou herdeiro de Deus, o que é de Deus é meu também. Diga graças a Deus. Então aquele filho pródigo, ele entendeu: Senhor, pai, reparte comigo a minha herança. Se eu sou herdeiro, eu quero o que me pertence. Amém? Só que aí ele recebe a herança e não sabe lidar com aquilo que o pai deu a ele. Não sabe viver e desfrutar de maneira saudável com aquilo que o pai deu a ele. Aí ele se arrebenta, quebra a cara, volta para casa, maltrapilho, irmão, arruinado, envergonhado, fracassado. O pai, quando olha aquele filho, irmão, a Bíblia diz: abraça o filho, beija o filho, chama o servo e fala: olha, vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava morto, mas agora reviveu. Aí o filho mais novo chega e fala: mas que barulho é esse em casa? Ah, seu pai está dando uma festa, mas não me chamou. É que o seu irmão chegou são e salvo, e ele, de tão feliz que está promovendo uma festa. Irmão, e aquele filho, ele é tomado pelo ódio. Nasce na hora a competição dentro dele, a disputa pelo amor do pai, e ele diz: eu não vou entrar. Aí o pai vem e diz: filho, vamos entrar. Não era justo a gente se alegrar, o teu irmão voltou são e salvo para casa. E aí ele diz para o pai: pai, eu te sirvo há tantos anos, faço tudo o que o Senhor me manda, sem transgredir o mandamento. Agora vem esse teu filho aí,
que desperdiçou a tua herança, as tuas fazendas com a meretrizes, e você mata um boi cevado para festejar. A mim o Senhor nunca me deu uma cabrita para me alegrar com os meus amigos. Então você nota, irmão, que aquele filho mais novo, ele se julga mais merecedor do amor do pai do que o filho mais velho, que andou por caminhos errados, que fez coisas erradas. Só que o filho mais velho, ele entende duas coisas: eu sou herdeiro, e ele entende o que é a graça. A gente precisa entender o que é a graça de Deus, amém? Senão a gente vai, irmão, se matar para tentar merecer o amor de Deus, a bênção de Deus, o favor de Deus, e quando ela não vier, a gente vai começar a produzir no nosso coração sentimentos como desse rapaz. Eu não posso suportar ver meu pai amando quem tanto o desprezou. Eu não posso suportar ver o meu pai abençoando aquele que nunca deu valor, ajudando aquele que nunca foi fiel, favorecendo aquele que nunca se dedicou, se comprometeu. Irmão, vamos ser sinceros, esses sentimentos, eles são frequentes dentro de nós. A gente prefere, irmão, se cercar de várias pessoas arruinadas e derrotadas como nós, do que ver alguém sendo feliz, prosperando, vencendo. Quer ver uma coisa? Você suportaria ver Deus usando alguém que você não gosta? Pastor, eu não vou com a cara desse homem, eu não vou com a cara dessa irmã, e de repente Deus começa a usar esse homem, usar esse irmão, essa irmã. Você suportaria isso? Sabe, tem pessoas, irmão, que começam até a vasculhar a vida das pessoas para tentar descobrir um podre e dizer: não, tá vendo, eu nunca me enganei. Por quê? Porque dentro de nós a gente está disputando o amor de Deus. Deixa eu falar uma coisa: o amor de Deus você não disputa, você desfruta. Diga glória a Deus, amém? Eu preciso aprender a desfrutar o amor de Deus, porque na corrida pelo amor de Deus todos já venceram. Ele amou o mundo. Diga graças a Deus. Ele amou o mundo, irmão. Ele amou até aquele que você não gosta, aquele que você não se dá, aquele que fala mal de você, que te persegue. Ele amou. Abre a sua Bíblia comigo, 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1. Salmos é no meio da Bíblia, você volta. Antes de Salmos é Jó, antes de Jó é Esther, antes de Esther Neemias, Esdras. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1. 2 Crônicas 34, versículo 1. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, com 16 anos, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição, e derrubaram perante ele os altares de Baalins
e despedaçou as imagens que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou e reduziu a pó, e aspergiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado. Amém? Irmão, 8 anos ele começa a reinar. Com 16 anos ele começa a buscar a face de Deus. E quando você começa a buscar a face de Deus, você vai entender, irmão, que vai ser preciso destruir algumas imagens. E se nós queremos buscar a face do Deus vivo, a primeira imagem que a gente precisa destruir é a nossa. É a imagem que a gente criou a nosso respeito. Porque, irmão, nada há tão bom nessa vida que não possa ser melhorado. Em toda a sua santidade, consagração para Deus, você ainda é um pecador. Nós não vamos impressionar a Deus com a nossa santidade, irmão. A gente acha, irmão, que vestindo uma roupa de crente, que colocando uma Bíblia debaixo do braço, que falando de Deus para todo mundo que a gente vê na rua, que cumprimentando as pessoas com a paz do Senhor o tempo todo, a gente acredita que isso vai impressionar a Deus. Não vai. Aos olhos de Deus, a gente ainda será pecadores, não dignos, não merecedores. Amém? Se você quer impressionar a Deus, impressione-o com a sua fé. Porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a quem? A Bíblia diz: o justo, o meu justo viverá da fé. Você quer impressionar a Deus? Impressione-o com a sua fé. Eu imagino que quando Elias chega diante do rei Acabe, maior autoridade, ele chega: olha, a partir de hoje não chove mais nessa terra, nem uma gota de um orvalho cai nessa terra, porque eu estou dizendo, e eu estou na presença do Deus vivo. Você não vê na Bíblia Deus mandando Elias falar essas coisas, mas ele vai lá, irmão, e surpreende. Eu imagino Deus olhando e falando: mas quem mandou esse garoto falar essas coisas? Porque nós podemos sim surpreender a Deus, impressionar a Deus, mas nós vamos impressionar a Deus com a nossa fé, não com a nossa santidade, não com a nossa religiosidade, com a nossa pureza, que muitas vezes, irmão, é somente superficial. Eu estava falando com os obreiros hoje, irmão, nós estamos vivendo um tempo de um evangelho sem capa. A Bíblia diz que nós somos a carta aberta, escrita e lida por todos os homens. Amém? É um evangelho sem capa. Agora, como você pegar um livro sem capa e entender que tem coisas preciosas de Deus aqui dentro? Porque a geração que nós estamos vivendo é de um evangelho sem capa. É de crentes, irmão, que não vestem roupas de crente. Não tem capa. Amém? É de crente, irmão, que não fala crentez. Não tem capa. Mas ainda assim, irmão, a vida de Deus dentro dessas pessoas. Amém? A pergunta que eu te faço é o seguinte: se eu arrancar a capa do seu cristianismo, ainda assim terá vida de Deus em você? Ainda assim será um livro impressionante, uma carta que vale a pena eu lê-la, eu observá-la? Porque é fácil você perceber um crente, irmão, que bota um terno num calor desse que está fazendo e sai andando pela rua. É fácil, irmão, você perceber um crente que cola um adesivo no carro, que veste uma camisa com texto bíblico.
É fácil você perceber um crente, irmão, que faz cara de crente, tem voz de crente, cumprimenta como crente, mas e sem tudo isso, o que sobra? E sem essa casca toda, e sem essa capa? E se a gente for ler a vida da pessoa, as páginas da vida dela, a gente ainda consegue perceber que há Deus ali, irmão. Porque o que faz desse livro, as escrituras sagradas, não é a capa, é o conteúdo dele. A gente pode ter uma Bíblia surrada, até sem capa, ela ainda será a palavra de Deus. E nós, irmão? E nós? Sabe, quando Deus te fez, irmão, Ele não colocou roupa de crente em você, você nasceu nu. Você não nasceu de terno e gravata, de saia comprida. Deus te conhece, irmão, exatamente como você é. Então, se é para destruir uma imagem, que comecemos pela nossa. Porque a gente se enche de tanto arrogância e orgulho, que a gente se sobrepõe até às outras religiões. É ou não é verdade? Aí tem pessoas que vêm falar com a gente e dizem assim: olha, eu sou católico, mas eu não creio nesse negócio de imagem, só para se sentir mais aceito por nós. Não, irmão, se a gente quer destruir alguma imagem, que comecemos pela nossa. Nós precisamos destruir essa imagem que a religião, que a igreja convenceu de que nós temos, porque não temos. Não somos tão bons quando pensamos. Jesus, quando abordado pelo jovem rico, ele disse: bom mestre, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus olhou e disse: por que me chamas bom? Não há ninguém bom, senão um, que é Deus. Jesus, irmão. E a gente quer se sentir bom. Não, pastor, olha, eu sou uma boa pessoa, viu? Olha, pastor, se eu fosse solteiro, eu casava comigo mesmo. Eu me amo. Não estou dizendo que você tem que se autodepreciar, mas eu estou dizendo que às vezes a gente se autovaloriza demais. A gente se exalta demais porque a gente é crente, porque a gente vem domingo na igreja, porque a gente entrega o dízimo na mão do pastor. Irmão, essas coisas não impressionam a Deus. Amém? Você quer impressionar a Deus? Use a sua fé. Quando aquela mulher invade a multidão e toca nas vestes de Jesus, Jesus pergunta: quem me tocou? E ela, tremendo, e ela confessa: olha, eu toquei, porque eu dizia que se eu tocasse eu seria sarada, porque eu ouvi falar do Senhor, e eu toquei. E Jesus olha e fala: olha, você confessando isso no meio de tanta gente, filha, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Jesus ficou impressionado. Quando o centurião chega e fala: olha, eu vou contigo. Não, Senhor, me dá só uma palavra, porque eu também tenho pessoas que obedecem às minhas ordens. Quando eu digo vai, eles vão. Então se o Senhor me der uma palavra, o meu criado vai ficar curado. Jesus olha para a multidão que seguia e diz: olha, nem em Israel eu vi tanta fé. Irmão, a gente impressiona Jesus com atos de fé, não com atos de santidade. A nossa santidade ainda é pecadora, a nossa santidade ainda é carnal. Não se orgulhe da sua santidade, não se exalte da sua santidade. Por mais santo que você seja, por mais separado, por mais consagrado aos olhos de Deus, você ainda é um pecador. Amém, gente? Então vamos destruir essa imagem que a gente criou de nós mesmos, porque nós não somos melhores do que ninguém. Amém? Nós não somos melhores do que ninguém. Me arrisco, alguns no nosso meio podem ser até piores do que outras pessoas, melhores não. Amém, gente? Abra a Bíblia comigo, por gentileza, livro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 10.
Lucas 18, versículo 10. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto o que possuo. Você consegue perceber o orgulho que esse homem tinha dele mesmo? Irmão, a satisfação que ele tinha com ele mesmo. Se ele fosse Deus, ele abençoaria ele mesmo. Ele vai diante de Deus, ele está contando para Deus todos os motivos que Deus tem para amá-lo, todas as razões que Deus tem para abençoá-lo, para favorecê-lo. Não parece que é a oração dos crentes de hoje? Deus, eu determino em nome de Jesus, porque eu sou fiel, Deus. Deus, eu determino em nome de Jesus, porque eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou batizado. A gente tem orgulho, irmão, da nossa santidade. Agora a gente esquece que o orgulho é algo que Deus abomina. A Bíblia diz que Ele resiste aos soberbos. Ele oferece resistência aos soberbos. O homem chega diante do altar e ele ora consigo. Tem uma tradução que ele diz que não sai som da sua boca. Ele ora dentro dele e ele diz: Deus, como eu sou feliz. Pai, eu sou uma bênção, porque eu não sou como os demais homens. Olha, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o meu dízimo. Eu não sou como esse outro aí, ó. Essas coisas, irmão, não impressionam a Deus e nojam. E se o Espírito de Deus habita em você, vai provocar nojo em você também. Amém, gente? É um tempo de evangelho sem capa. Se eu preciso de uma roupa de crente para ser crente, eu não sou crente, irmão. Se eu preciso, irmão, colocar envelopes no altar, na mão do pastor, para todo mundo ver, para que comprove que eu sou crente, eu não sou crente. Eu preciso arrancar as capas e ainda assim a pessoa olhar e falar: tem alguma coisa diferente em você. Como eu falava para os obreiros ontem, quais são as evidências de que somos discípulos de Jesus Cristo? O que é ser discípulo? É ser aprendiz. O que é evidência? É que se pode ver. Alguém olha para você, o seu jeito de tratar, o seu jeito de amar, o seu jeito de perdoar, o seu jeito de ser tolerante, o seu jeito de ser longânimo, e alguém olha e fala assim: posso fazer uma pergunta? Pode. Você estudou com Jesus, né? É com Jesus que você está aprendendo, não é? E aí você disser assim: mas como é que você sabe? E a pessoa dizer: não, porque eu também faço aulas com ele. Será que a gente tem essas evidências, irmão? Será que na escuridão a nossa luz ainda brilha? Ou a nossa luz só brilha dentro da igreja, no meio de outros crentes, até disputando o amor de Deus com outros crentes? Ele chega diante do altar de Deus, orgulhoso da sua religiosidade, da sua santidade. Versículo 13: o publicano, porém, estando em pé de longe,
nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será o quê? Exaltado. Irmão, aí o pecador, ele reconhece que ele é pecador. Diante de Deus ele tem tanta reverência, que ele nem ergue o nariz para falar com Deus. Ele abaixa a cabeça, bate no peito e clama por misericórdia. E Deus está dizendo: esse foi para casa justificado, aprovado. Esse me impressionou. Amém? Não o outro que fazia tudo certinho, porque às vezes a gente só faz tudo certo para colocar Deus em dívida com a gente, sabia? Muitas pessoas, irmãos, só dá o dízimo para colocar Deus em dívida com ela. Entenda uma coisa: você dizima não é para Deus te dar, você dizima porque Deus já te deu. Amém? Porque se Ele não tivesse colocado nada nas suas mãos, 10% de nada é o quê? É nada. Mas tem gente: não, eu vou dizimar porque aí Deus vai me abençoar. Isso é mentira que a igreja pregou para você, irmão. Não, você vai dizimar porque Deus já te abençoou. Diga glória a Deus. Porque Deus já te deu, já colocou na sua mão. Então você vai honrá-lo, você vai ser fiel a Ele, porque Ele foi generoso com você. E olha, irmão, e tem gente que Deus é generoso com ela. Tem gente que, se for olhar para a vida do buraco que saiu, ela tem que olhar e falar: poxa, Deus foi bom comigo. Mas tem gente que se veste de um orgulho: não, eu lutei, pastor. Eu vim da lama, mas eu paguei o preço. Olha, pastor, eu vim lá de baixo, eu vim de uma família arruinada, eu vim de uma família destruída, mas eu decidi fazer diferente. Ô meu irmão, você só chegou aqui porque Deus quis que você chegasse, porque Ele soprou o vento a teu favor, porque Ele conspirou as coisas em teu favor, porque Ele colocou pessoas no seu caminho, porque Ele proporcionou situações que cooperassem para o seu favor. Sem Deus nós não somos nada. Será que a gente não entende isso? Porque a nossa religiosidade, ela se tornou mais eficaz para nós do que a presença de Deus. Ela se tornou uma fonte mais segura para nós do que a presença de Deus. Então aquele homem, ele chega diante de Deus seguro, ele chega diante de Deus convicto: Deus, eu sou teu porque eu sou dizimista, porque eu não sou como os demais, porque eu não sou adúltero, porque eu jejuo. Então a presença de Deus, a graça de Deus, não serve mais para nada, porque ele conseguiu tudo sozinho, por méritos próprios. Ele conquistou o direito de ser abençoado. Ele conquistou o direito de ser amado por Deus. Ele conquistou o direito de Jesus morrer na cruz por ele. Irmão, Jesus não morreu na cruz pela igreja, Jesus morreu na cruz pelo mundo. Deus amou o mundo. Amém? Às vezes a sensação que nós temos é que Deus só ama quem está aqui dentro, que Deus ama quem está aqui dentro e odeia até quem faltou no culto hoje. Essa é a sensação que a gente tem. Como que essa pessoa faltou no culto? Santa Ceia. Então a gente vai, irmão, tentando melhorar as coisas. Quem falou que a ceia é santa, se não for participado na presença do santo? A Bíblia não fala que é santa a ceia, a Bíblia fala da última ceia. E aí a gente vai criando, irmão, misticismos, idolatrias dentro do Evangelho. Então, se eu quero destruir as imagens, se eu sou crente, eu não creio em imagem,
a primeira imagem que nós temos que destruir é a nossa. A primeira imagem que eu tenho que decidir não acreditar mais é a nossa, é a imagem própria. Amém? Nós precisamos destruir ela. E eu estou te dando uma ajudinha hoje. Amém? Livro de Lucas novamente, capítulo 7, versículo 36. Lucas 7, versículo 36. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e enxugava com seus cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e ungia com unguento. Quando viu isto, o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é esta mulher que lhe toca, pois é uma, o quê? Você percebe, irmão, ele não suporta ver Jesus amando uma mulher que ele julga não ser merecedora. Agora a fome dessa mulher, olha a necessidade de Deus que ela tinha. Irmão, o fariseu, ele vai lá, ele convida Jesus: ô pastor, vamos lá, almoça lá em casa. Olha, vai ser uma honra, pastor, te receber, vai ser uma honra, Jesus, vamos lá. E aí prepara aquele banquete, tudo lindo, maravilhoso. E a mulher não foi convidada não, irmão. A mulher, ela entra na casa de um estranho, porque sabia que Jesus estava lá. Sabe, enquanto nós não tivermos essa intensidade, a nossa religiosidade vai nos matar. Tem pessoas, irmão, que não vêm para a igreja, porque dizem assim: ah, nunca ninguém me convidou. Ninguém convidou aquela mulher para o jantar, irmão, mas ela soube, Jesus estava lá, então ela adentrou o lugar, amém? Ela invadiu o lugar, ela disse: eu não posso perder essa oportunidade, está tão perto, está tão acessível, eu tenho que ir lá, eu vou lá. E a Bíblia diz, ela era uma pecadora. Uma pecadora. Irmão, eu estou cansado de uma igreja cheia de crente. Eu quero uma igreja de pecadores. Amém? Pessoas humanas, pessoas que necessitam de Deus, que têm fome de Deus, que não fica se orgulhando da sua santidade, da sua religiosidade, do dízimo que entrega na igreja. Pessoas que querem comprar, irmão, o pastor, querem comprar Deus, querem comprar Jesus Cristo, querem comprar a palavra. Pastor, dá uma palavra para mim. Pastor, libera uma palavra. Pastor, eu quero uma palavra. Ó, pastor, está aqui o meu dízimo, o senhor tem uma palavra? Não, onde estão os pecadores, irmão? Nós não podemos mais fechar a porta para os pecadores. Amém? Que os pecadores venham adentrar este lugar, venham impressionar Jesus com a sua fome, com a sua sede, com a sua reverência, com o seu quebrantamento. Aquela mulher entra numa casa que não foi convidada, se lança nos pés de Jesus chorando. E o outro orgulhoso: eu convidei Jesus para almoçar aqui hoje, preparou tudo lindo, tudo certinho, tudo organizado, eu acho que Jesus vai gostar. Eu acho que Jesus vai se impressionar. E aí a mulher começa, irmão, a chorar, lavar os pés de Jesus com perfume. E aquele homem começa dentro de si, lá dentro. Você vê que ele não era tão bom quanto parecia ser. Ele não era tão santo quanto parecia ser. Aí lá dentro ele diz: se esse homem fosse um santo mesmo, se ele fosse um profeta, ele saberia que a mulher que toca nele é uma pecadora, porque a fama dela aqui, a fama dela aqui na cidade não é brincadeira não. Olha só, irmão, versículo 40:
Respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Olha a falsidade. E ele disse: diga, mestre. O que ele estava pensando agora há pouco? Se esse homem fosse mesmo um profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. Então naquela hora, irmão, que ele viu Jesus amando alguém que ele julgava não merecer, ele já despreza o ministério de Jesus, ele despreza a santidade de Jesus, ele despreza a glória de Jesus. Aí Jesus fala assim: irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Oi, mestre, diga. Que falsidade, irmão. Parece que esse espírito ainda habita nas igrejas de hoje. A pessoa, ela pensa outra coisa, mas ela mostra outra realidade. Termina o culto: nossa, pastor, o culto foi uma benção hoje, né? Mas dentro dela, ela estava assim: não vai acabar hoje não, meu Deus. Nossa, para que gritar tanto? Nossa, parece que faz um drama. Nossa, parece que... Fariseu, irmão. Agora, você sabe o que significa a palavra fariseu? Separado. Fariseu era aquele que se separava para viver para Deus em serviço do ministério. Era algo que era para ser sinônimo de bênção, e se tornou sinônimo de hipocrisia, de falsidade. Irmão, cuidado, porque às vezes nós não estamos nos separando de Deus. Somos tão santos que Deus não pode habitar no meio da nossa santidade. Porque é isso que o fariseu está dizendo. Ele já está manchando a santidade de Jesus. Esse homem não é santo coisa nenhuma. Como deixa uma mulher dessa se aproximar dele? Como deixa uma mulher dessa chegar perto dele? Simão, me diga uma coisa. Oi, mestre, diga. 41. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz para mim, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: tu vês essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com as lágrimas e enxugou-os com os cabelos da sua cabeça. Você não me deu ósculo santo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco o que, igreja? E disse a ela: os teus pecados te são o que? Perdoados. Irmão, uma atitude vale mais do que um comportamento religioso. Saia desse padrão, irmão, quebra os protocolos. Amém, gente? Arranque a capa. Você não precisa estampar na testa para todo mundo que você é crente. As pessoas têm que ler nos seus olhos que o seu olhar é santo. Amém? Amém, gente? Você não tem que estampar na roupa que você é crente. Mas as pessoas têm que ver, irmão, no seu coração, que ele foi regenerado, que ele foi restaurado, que ele foi transformado. Então nós precisamos nos despir dessa hipocrisia. Porque se a gente tem a sensação de que a gente é melhor do que alguém lá fora, é melhor do que alguém de outra religião, é melhor que alguém que nunca entrou na igreja, é melhor que alguém que não dá dízimo, para Deus você não passa de um fariseu.
Para Deus nós não passamos de um fariseu. Amém? Então nós temos que chegar diante de Deus, irmão, e entender: Deus, eu tenho muitos pecados, então eu preciso de muito amor, porque aquele a quem mais perdoa, mais se lhe amou. Diga graças a Deus. Você tem noção do que está acontecendo aqui, irmão? Deus está nos despindo, irmão, do nosso orgulho religioso. Deus, Ele amou o mundo, irmão. Deus, Ele veio para amar quem a igreja desprezou. Jesus veio, irmão, para restaurar aqueles que a igreja jogou fora. Jesus veio, irmão, para abraçar aqueles que a igreja abominava. Então Jesus, Ele veio quebrando protocolos. Ele veio amando quem ninguém mais amava. Ele veio dando nova chance. Ele veio tirando as pedras das mãos de quem julgava. Por que as nossas mãos ainda estão cheias de pedras? Não, pastor, mas eu não julgo ninguém. Julga sim, irmão. Basta alguém receber uma bênção que você também sonhava em receber, que você já começa a disputar com essa pessoa. Como ela conseguiu? Por que Deus não me abençoa? Por que aconteceu com ele? Por que não acontece comigo? Aí a gente vai se organizando, vai fazendo tudo de maneira correta, santa, ajeitada, para impressionar a Deus e falar: Deus, eu sou dizimista, Pai, o Senhor tem que me abençoar. Deus, eu sou batizado lá naquela igreja. Irmão, quantos cristãos eu encontrava na cidade, pessoas que eu só vi uma vez na igreja em 3 anos, e aí dizia para mim: ô pastor, tudo bom, pastor? Tudo bom. Ô pastor, eu não estou indo na igreja, mas eu sou de lá, viu? Como eu sou de lá? Outro dizia: ó pastor, faz tempo que eu não te vejo, mas o senhor é meu pastor, tá? Como que eu sou o pastor deles? Então a gente vai se enganando, irmão, e criando uma imagem para nós, que nos convence do direito de ser abençoado, que nos convence do direito de sermos pessoas favorecidas por Deus. Então, entre alguém que se dedicou muito e um crente, é claro que o crente tem que conseguir. Quem falou isso para você? Não, pastor, mas eu sou de Deus, o fulano é ímpio. E aí a gente vai se escondendo atrás dessas coisas, e a gente acha, irmão, que vai sobressair lá fora, porque nós somos religiosos. Nós achamos que vamos se destacar lá fora, porque nós viemos todo domingo na igreja. É igual outro dia, o rapaz disse para mim: não, pastor, eu vou comprar um carro zero, porque meu filho, ele tem síndrome de Down, e a gente consegue um desconto por conta da deficiência e tal. E aí eu disse para minha esposa, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei: olha como é a vida de crente, né? Nasceu um filho com síndrome de Down. Como se a gente esperasse que pode nascer na vida do ímpio, na casa do crente. Não pode. Então automaticamente a gente joga tudo que não presta para o ímpio, porque nós somos portadores do direito da bênção. Afinal de contas, eu não sou como os demais homens. É automático o pensamento. Eu falei: meu Deus, quer dizer, então o ímpio não tem esse tipo de luta? Não nasce? Crianças com deficiências na casa de quem não serve a Deus? Irmão, a Bíblia diz que o dia mau vem para todos. Amém? Então a gente vai criando uma casca para nos proteger, e quando a gente descobre que ela não protege, aí a gente fica chateadinho com Deus, magoadinho com Deus. Aí chega na igreja querendo pôr Deus contra a parede, falando para Deus: Deus, o Senhor está em dívida comigo, porque olha, eu andei na tua presença, eu fiz o que era reto aos teus olhos. E quando Ezequias começou a dizer isso,
começou a ser tomado de um choro, irmão, amargo. Porque diante da santidade de Deus, irmão, ninguém é santo. Amém, gente? Então ele começou a dizer: Deus, como eu vou morrer com essa doença? Eu sempre andei na tua presença, eu sempre fiz o que era reto. E de repente ele começou a chorar muitíssimo. Porque a glória de Deus, irmão, colocou ele diante dele mesmo. E ele viu que ele não era tudo o que pensava ser. Então o que eu estou fazendo aqui hoje, irmão, é destruindo a imagem. Porque nós temos orgulho de dizer: não, pastor, eu não adoro a imagem. A gente adora a nossa própria imagem. A gente adora a imagem, irmão, que nós criamos de crente. Você já reparou que um crente só dá a paz do Senhor para outro crente? É ou não é? Você não se mistura com a gentalha? Então a gente criou, irmão, uma imagem para nós e adoramos ela. Igual, às vezes a pessoa ela vai oferecer alguma coisa para mim e tal, e aí eu solto que eu sou pastor. Aí quando eu falo que eu sou pastor: ô pastor, a paz. Olha, o que é isso, irmão? Que paz. Então a gente tem orgulho da nossa santidade, para colocar Deus em dívida com a gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não destruir a imagem que você ergueu de si mesmo, irmão, você ainda é um idólatra. E os idólatras não herdarão o reino dos céus. Tem que destruir. Aquele homem não suportou ver Jesus amando aquela mulher. Você suportaria ver Jesus amando alguém que você não ama? Que você não gosta? Que você já teve algum problema lá no passado? Ou você se orgulharia de dizer: ah, aquela ali não me engana não, hein? Aquela ali eu conheço, ó. Quantas vezes já ouvi isso, irmão? A gente assumia a igreja, e aí chegavam os conselheiros, né? Pastor, olha, eu vou falar porque eu vejo que o senhor é um homem de Deus. Cuidado com o fulano, tá? Cuidado com esse ciclano. Isso aí, pastor, eu conheço, ó. Irmão, se eu não creio que Deus muda a vida de alguém, o que eu estou fazendo dentro da igreja? Se eu não creio que Deus pega o pobre do pó, do monturo e levanta para colocar entre os poderosos, o que eu estou fazendo dentro de uma igreja? Eu acho, irmão, que às vezes a gente pegou a igreja para nós. Então a gente criou esse mundo fechado e a gente decide quem entra e quem não entra. A gente escolhe quem pode participar e quem não pode participar. Não, pastor, mas não tem por mal. Eu estou falando porque eu estou vendo que o senhor é um bom homem, um homem de Deus. Fique esperto com o irmão, fique esperto com a irmã. Isso aí tem um passado, pastor, que se eu for falar para o senhor, dá até vergonha de falar as coisas que eu sei. Meu irmão, nós precisamos entender que passado é Bíblia do diabo. Amém? Passado é Bíblia de Satanás. Jesus disse: eu vim para fazer tudo novo. Diga graças a Deus. Ele diz: eis que faço uma coisa nova. Ele diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já foram, já se passaram. Mas a gente não, a gente vai se orgulhando na nossa religiosidade. Um irmão outro dia me procurou, descontente com uma certa igreja, e ele disse assim para mim: sabe, pastor, não dá, o pastor começou, coloca pessoas na obra só porque tem altos dízimos, pessoas que ninguém gosta, sabe, que ninguém vai com a cara da pessoa. E aí eu fiquei pensando, falei: Jesus. Então quer dizer, a gente tolera, irmão, todo e qualquer tipo de erro, até que esse erro atinja o nosso ego, atinja a nossa
maneira de compreender as coisas. Enquanto isso, pode. Porque às vezes eu era essa pessoa que fui colocado ali sem que merecesse estar. Mas eu só consigo ver isso no outro. Amém? Se você, irmão, quer fazer uma obra grande para Deus, destrua todas as imagens. Sirva só o Senhor teu Deus. Josias, com 16 anos, começou a buscar a face do Deus vivo e a destruir todas as imagens. Se você quer buscar a face do Deus vivo, comece destruindo a sua própria imagem que você construiu, a imagem de crente, amém? De que você tanto se orgulha, porque isso aí não impressiona a Deus, nunca impressionou. Aquele rapaz chega para Deus e fala: olha Deus, eu estou o dízimo. Deus não se impressionou com isso. Amém, gente? Você está entendendo a palavra de Deus? Mateus capítulo 23, versículo 23. Vamos servir a Deus verdadeiramente, irmãos. Entender que nós precisamos dEle, sendo santos ou não, dependemos dEle. Mateus 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis
mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém? Irmão, essa palavra é pesada, porque Deus está dizendo que toda a nossa exterioridade não enganou Ele. Ele está dizendo: olha, vocês cuidam de limpar o copo por fora, mas não limpam por dentro. Vocês cuidam de adornar o sepulcro por fora, mas por dentro ainda há morte, ainda há podridão. Está entendendo, irmãos? Ele está dizendo: olha, vocês perseguem aqueles que eu envio, aqueles que são sábios, aqueles que são entendidos. Vocês não aceitam, vocês apedrejam, para que caiam todo o sangue de inocente, desde Abel, sobre vocês. E aí Jesus diz assim: olha, a partir de hoje vocês não vão me ver mais, até que vocês comecem a confessar: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Isso aqui é muito forte, irmão. Deus está dizendo: vocês não vão me ver mais, até que vocês comecem a reconhecer aqueles que eu envio até vocês. Se vocês não reconhecerem mais, valorizarem mais aqueles que eu envio, e digam: bendito é aquele que veio em nome do Senhor, vocês não vão me ver mais. Então é muito fácil a gente matar um profeta, basta ele, irmão, profetizar alguma coisa que a gente não goste. Basta ele apontar alguma coisa que a gente não aceite, então a gente mata aquele profeta, nem que for dentro do nosso coração. A gente diz: não, eu não recebo mais palavra desse homem, eu não aceito mais. Mas enquanto ele estiver te favorecendo, te abençoando, te promovendo, te exaltando, enchendo a sua bola, aí ele é uma bênção de Deus. Nossa, meu pastor é uma bênção, pastor do céu, olha, é Deus no céu e meu pastor na terra. Deus está dizendo: enquanto vocês não aceitarem aqueles que eu envio, aqueles que não têm só um exterior, mas têm um interior, enquanto vocês não começarem a dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, vocês não vão me ver mais, vocês não vão ter mais a minha aparição. Por que a igreja do Senhor tem caído, irmão? Gradativamente, cada ano é um ano pior que o outro. A igreja de Jesus, ela perdeu a qualidade, ela perdeu a vida. Por quê, irmão? Porque estamos ausentes de Jesus. Porque é Ele que aformoseia tudo. Amém? É Ele que aperfeiçoa o nosso caminho, é Ele que restaura os corações, que transforma as vidas, é Ele que restaura valores, que as pessoas começam, irmão, a resgatar valores de caráter, começa a ser diferente. Mas uma igreja com a ausência de Cristo é só um ajuntamento de pessoas, irmão, para desencargo de consciência, para alívio do peso da consciência. Porque Jesus está dizendo: se vocês não valorizar aqueles que eu estou enviando, vocês não vão me ver mais. Irmão, nós precisamos destruir as imagens, se queremos buscar a face do Deus vivo. Amém? Amém, gente? Nós não somos tão ilustres como a igreja disse que somos. Você já viu a discrepância do que a igreja diz? Irmão, quem quer aceitar Jesus hoje? Nossa, como você é ilustre. Parece que você é o santo e Jesus é o pecador, então você tem que aceitá-lo. Olha o absurdo. Então isso vai criando um ego na gente religioso, irmão. Olha, irmão, você já aceitou Jesus? Não, quem aceitou a gente foi Ele. Amém? Quem aceitou a gente foi Ele, porque nós éramos, irmão, pecadores. A Bíblia diz que nós estávamos nas trevas, mas Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. É Ele que nos aceitou na sua presença. Amém?
Eu não aceitei Jesus, Ele que me aceitou, irmão. Diga a glória a Deus. É Ele que te aceitou. Então a gente vai se supervalorizando e diminuindo a presença de Cristo, até que ela desapareça da igreja. Então parece que a gente é que é a pessoa ilustre. Não, eu sou tão importante que eu tenho que ver se eu aceito, se eu não aceito. Não, é Ele que te aceitou. Amém, gente? E se prepare para Ele aceitar outras pessoas, porque Deus, Ele amou o mundo, Ele não amou só você. Amém? Ele não amou só os crentes, Deus amou o mundo. E o Pai está chamando você para amar junto com Ele. O Pai pega o filho lá e fala: filho, vamos entrar, filho, seu irmão estava lá, sabe lá que vida ele estava levando, voltou são e salvo, vamos se alegrar. Então o Pai ama o mundo e convida você para amar junto com Ele, para amar os pecadores. Irmão, convide os pecadores para vir buscar a Deus com você. Amém? Chame os pecadores para a presença de Jesus, irmão. Porque às vezes nós somos tão santos que eles se sentem mal perto da gente. É tanta crentice, irmão, que eles se sentem incomodados perto da gente. Então a gente começa a espiritualizar até um copo com água. A gente começa a espiritualizar, irmão, e aí o pecador ele vai olhando e vai falar: meu Deus, eu não consigo viver essa vida não. Comece a partir de hoje. Eu quero destruir essa imagem. Eu sou a carta aberta, escrita por Deus e lida por todos os homens. O que eles estão lendo em mim? Quando você passa lá fora, qualquer pessoa passa, todo mundo consegue perceber que aqui é uma igreja, que está escrito ali fora. O que as pessoas estão percebendo em você, irmão? O que as pessoas conseguem ler em você? Amém? Amém, gente? Nós precisamos, irmão, destruir a imagem, porque os nossos ídolos às vezes começam por nós mesmos, pela fé que nós professamos. Será que você é capaz de chegar diante de um pecador e falar que Deus ama ele como ama você? Que Deus, irmão, quer ajudá-lo como Deus quer ajudar você? Ou você ficaria triste se visse Deus ajudando ele e não ajudando você? Eu já senti isso, de chegar diante de Deus e falar: Deus, o que está acontecendo? Eu faço tudo certinho. E Deus está falando: você não me impressiona com a sua santidade, porque em toda a santidade sua, para mim, você ainda é um pecador. Eu sei disso e você precisa saber. Agora, quando eu chegar diante dele: Deus, misericórdia de mim que sou homem pecador, aí eu vou voltar para casa justificado. Diga glória a Deus. Amém? Para a gente encerrar, irmão, o livro de Romanos, abra lá por favor, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3. Quem achou, diga amém. Romanos 12, 3 diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, primeira coisa, quando você for se julgar, não se exalte tanto assim, irmão. Não se ache. A Bíblia diz: se você quer ser o primeiro, seja servo de todos. Amém? Então ele está dizendo: olha, cada um não pense de si mesmo mais do que convém pensar. A Bíblia diz que quando a gente for nos julgar, a gente precisa entender quem somos, o lugar que estamos.
Então não adianta chegar diante de Deus: Deus, que o Senhor cresça e eu diminua, mas eu quero crescer diante das pessoas. Não, que o Senhor cresça e eu diminua diante das pessoas, porque aí o Senhor cresce. Amém? Aí o Senhor aparece. Versículo 4: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns do quê? É o que ele está dizendo. Segunda coisa: assim como em um corpo nem todos têm a mesma operação. Sabe o que Deus está dizendo? Respeite as diferenças. A mão esquerda, irmão, para mim, ela não tem a mesma força que a direita, mas ela tem o seu valor, ela tem a sua utilidade, ela faz parte de um mesmo corpo. Amém? Amém, gente? Então, se a gente quer fazer parte do corpo de Cristo, a gente vai ter que conviver e respeitar as diferenças. Amém? Então vai ter um que vai louvar de modo extravagante e outro vai louvar de modo mais contido. Amém? Vai ter um irmão que vai chorar e prantear diante de Deus, e tem um que vai chorar por dentro. A gente tem que respeitar as diferenças. Agora, o que a gente não pode fazer é protocolar as diferenças e rotulá-las como se Deus estivesse nos dando essa autonomia. Então, quebrantado de coração é aquele que grita e chora e implora na igreja. E aquele que está ali, irmão, quietinho, se contorcendo, não, esse não é quebrantado, esse é frio. Mas quem somos nós que só conseguimos olhar o que está por fora? Às vezes a gente só vê um sepulcro enfeitado, a gente não sabe, irmão, como é que está por dentro. Se queremos fazer parte do corpo de Cristo, precisamos respeitar a diferença. Versículo 6: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é de profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é em ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, faça com cuidado. E o que exercita misericórdia, faça com alegria. Amém? Outra coisa que Deus está nos ensinando: se você quer viver no corpo de Cristo, use o seu dom para promover o corpo, não a si mesmo. Amém? Use o dom para promover o corpo, não a si mesmo. Quando Pedro pega o violão e começa a dedilhar o violão, a gente não diz assim: nossa, a mão direita do Pedro toca muito, né? Não, a gente diz: o Pedro toca bem. Porque a capacidade das mãos promove o corpo. Use o seu dom, porque você tem, irmão. A Bíblia até chega a dizer pela voz de Paulo: não despreze o dom que há em ti. Use o seu dom, mas use para promover o corpo. O corpo não tem a ver com a placa da nossa igreja. Nós somos só uma parte, um membro no corpo de Cristo. Use o seu talento, use a sua capacidade. Se é de profetizar, faça. Se é de ministrar, então ministre. Se é de presidir, faça com cuidado. Amém? Amém, gente? Se é de exercitar a misericórdia, faça com alegria. Deus está dizendo, mas em função do corpo. Olha, aquela igreja é um lugar de misericórdia. Eu nunca vi ninguém naquela igreja ser julgado. A gente está promovendo o corpo de Cristo. Diga graças a Deus. Amém? Não a si mesmo, irmão. Não a si mesmo. Então cuidado para não estar usando os seus talentos para promover a si mesmo, mesmo que seja involuntariamente, impensadamente, sem que você perceba. Amém? Se diminua diante dos homens.
se iguale a eles, para que eles não se sintam inferiorizados. Isso é graça, porque é o que Jesus fez com a gente. Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que mesmo sendo Deus, Ele não usurpou o ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou e se fez homem, e como homem serviu a todos. Ou seja, Ele era Deus, não quis ser como Deus. Aí se tornou homem, como homem, Ele não quis ser o maioral, Ele não quis servir os homens. Um exemplo desse, a gente quer dominar, a gente quer liderar. Não, pastor, eu tenho espírito de liderança. A gente quer dominar, a gente quer presidir. Deus está dizendo, faça em favor do corpo. Versículo 9: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos o quê? Os outros. Não finja amor, não finja santidade, não finja misericórdia, não finja compaixão. Aquele homem estava lá vendo a mulher chorando e tocando em Jesus, e ele dizendo, esse homem não é profeta coisa nenhuma. Aí Jesus fala com ele, oi mestre. Fingido, irmão, não finja, seja autêntico. Amém? Amém, gente? O corpo não precisa de falsidade. Versículo 11: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação, e perseverai na o quê? Oração. Deus está dizendo, não seja vagaroso no cuidado. Irmão, não omita socorro. Quando um membro do corpo padece, todo o corpo sofre. Não seja vagaroso no cuidado. Às vezes a pessoa está se arrastando, irmão. E aí quando o pior acontece, a gente, nossa, eu via ela lá na igreja, eu nunca que eu podia imaginar que ela estava passando por isso. Vagaroso no cuidado. Não seja vagaroso no cuidado, seja fervoroso no espírito, irmão. Ore, interceda, clame pelas pessoas, faça a obra, use o dom para promover o corpo. Amém? Amém, gente? É isso que Deus está dizendo para nós. Versículo 13: comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Outra qualidade do corpo, irmão, é entender que ninguém é autossuficiente. Tem hora que uma tarefa simples fica difícil ser feita com uma mão só. Tenta amarrar o cardaço do seu sapato com a mão só. Você vai precisar da ajuda da outra mão. No corpo de Cristo ninguém é autossuficiente, nem o pastor. Tem dia que o pastor precisa de oração, é ser ministrado, é de uma palavra, é de uma intercessão. Amém? Ninguém é autossuficiente no corpo de Cristo. Todos precisamos uns dos outros. Diga glória a Deus. Pastor, mas só dá confusão. Isso é o corpo de Cristo, irmão. Ou você vive no corpo de Cristo, ou você vive fora dele. Ou com ele você se ajunta, ou então você se espalha, disse o próprio Deus. Tome a sua decisão. Esse negócio de participar de uma igreja sem querer se misturar, irmão, não existe. Você pode fazer parte da igreja e não está fazendo parte do corpo. Não, você pode contribuir com o corpo. Você pode oferecer algo para o corpo. Você pode, irmão, oferecer socorro. Amém? Você pode. Versículo 14: abençoai os que vos perseguem, abençoai, não vos amaldiçoei. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Diga graças a Deus. Quando você conseguir abençoar quem te persegue, se alegrar com a vitória de outra pessoa, então você destruiu a sua própria imagem e agora está servindo a Deus de verdade.
Amém? Porque chorar com quem chora é fácil, duro é se alegrar com quem se alegra. Eu já vivi isso, irmão. Passando perrengue, e a pessoa vir toda feliz contar uma bênção para você. E aí ela vai contando para você empolgada, e lá dentro você fica, oh, Deus, e eu? E aí ela bate assim no seu ombro, isso não é uma bênção, pastor? Irmão, ô pastor, parece que o senhor não está empolgado. Parece que automaticamente a gente começa a dizer, mas Deus, e eu? Eu sou pastor. Como que o senhor abençoa essa pessoa que mal vem na igreja e ainda me vem contar o testemunho? E eu, Deus, que estou aqui todo dia pregando e orando e clamando e pagando um preço. Por quê, irmão? Porque eu não impressiono a Deus com a minha santidade. Sabe, eu não impressiono a Deus quando eu aceitei o chamado para ser pastor. Eu não impressiono a Deus quando eu subo aqui para pregar o evangelho. Ele não fica ali assistindo o meu culto. Quem sabe ele libera uma palavra para mim. Não. Deus não vem no culto para receber uma palavra. Ele vem no culto porque Ele é a palavra. Amém? Então eu não vou impressionar a Deus com os meus dons, com os meus talentos. Os meus dons e talentos tem que ser em favor do corpo, tem que ser para promover o corpo. Diga graças a Deus. Então quando eu conseguir me alegrar com a vitória daquele que eu acho que não merecia receber a bênção, aí eu destruí a imagem que eu construí de mim mesmo. Aí eu estou servindo a Deus de verdade, irmão. De olhar para a pessoa e falar, irmão, não me diga, é verdade? Que bênção, irmão. Ô irmão, vamos contar o testemunho aqui, o irmão recebeu uma bênção. Mas não, a gente logo já julga e fala, mas como que ele recebeu a bênção? Nem vem na igreja, nem ora direito. No do louvor fica de olho aberto, não entrega dízimo, não dá oferta. Como que Deus está abençoando? Isso aí deve ser o diabo que está dando para enganar ele. Está entendendo, irmão? Não, Deus, Ele amou o mundo. Diga graças a Deus. Ele amou a todos. Na corrida, pelo amor de Deus, todos já venceram. Diga a glória a Deus. Agora é um grande problema quando a gente não entende isso, porque o espírito de Caim opera em nós. Caim, ele só decidiu ofertar a Deus porque viu Abel ofertando. Então eu também vou ofertar. Já começou a competir, disputar a atenção, o amor de Deus. Como Abel honrou a Deus e Caim não honrou, Deus se alegrou com Abel, mas não se alegrou com Caim. E aí Deus fala com Caim, fala, olha, se você voltar atrás e fizer o que é o bom, o bem, vai haver aceitação para você também, porque eu amo o mundo. Eu não amo Abel, eu amo todos. Amém? Só que se você não voltar atrás, o pecado já está na porta. E ele deseja dominar você. E aí, irmão, o problema é de que quando a gente quer disputar o amor, a atenção de Deus, a gente não entende, a gente não suporta ter um vencedor além de nós. Então Caim, ele só sossega quando o seu oponente está morto. Caim só tem paz quando o seu oponente está morto. E aí a gente acaba se alegrando, irmão, com os irmãos que caem, que se afastam, que desviam, quando nós deveríamos chorar por eles, porque Jesus falou que nós devemos nos alegrar com o que se alegra, mas chorar com quem chora. Então vamos destruir essa imagem que a gente construiu, que a igreja ajudou, irmão, e que nos deu tanto orgulho, que coloca Deus em dívida. Deus não está em dívida com a gente. Diga graças a Deus. A oração hoje é você bater no peito e falar, Deus, misericórdia de mim que sou pecador. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus.